Você sabe por que você nasceu? Você tem um chamado? Aliás, você sabe o que é um chamado? Fica aqui comigo pra gente aprender junto hoje. Oi, pessoal, tudo legal? Aqui é a Marina. Vamos pro Papo Zoe de hoje. Nós vamos falar hoje sobre chamados. Para o que nós fomos chamados? Às vezes a gente, nasce, cresce, se desenvolve, e aí chega uma época da nossa vida que a gente começa a pensar por que que eu nasci? Eu acho que todo mundo já fez essa pergunta, né? Por que que eu nasci? Para que que eu nasci? E isso paira na nossa cabeça e talvez a gente pense sobre profissão, o que eu vou fazer, como eu vou ser e etc. Sobre casar, ter filhos, enfim. Passam todas essas coisas, essas questões na nossa cabeça, mas o principal, o primordial é por que nós nascemos, por que nós estamos aqui. E aí nós temos que voltar para aquele que nos gerou, que é o Senhor. Então, em primeiríssimo lugar, mais importante de tudo, para que fomos chamados é para sermos filhos. Desde o princípio, quando o Senhor criou todas as coisas e criou o homem e a mulher, o Senhor nos criou para termos relacionamento com Ele. Ou seja, o Senhor desejava ter intimidade, ter diálogo, ter tempo conosco. Então ele nos criou com esse propósito. Então o primeiro chamado que nós temos na nossa vida é sermos filhos dele. E lá em João 1, do 12 ao 13, João 1, do 12 ao 13. Vamos abrir lá. João 1. Diz assim: Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, todos aqueles que receberam ao Senhor, deu-lhes o direito de se tornarem filhos. Isso foi para nós nascemos em primeiro lugar. Nós nascemos para termos relacionamento com o Pai. Nós nascemos para sermos filhos. E o Senhor Jesus, através do seu sacrifício, restabeleceu esse direito. E hoje o pecado não nos separa mais do Senhor. Então, em primeiro lugar, quando nós pensamos sobre para que eu existo, por que eu nasci, você deve se lembrar de que o Senhor te criou e te formou desde o ventre da sua mãe para que você tivesse relacionamento com Ele, para que você fosse filho dele, para que você se relacionasse de fato como um filho se relaciona com o pai. Então, o seu primeiro chamado é ser filho. Você tem que ter consciência e identidade de filho. O segundo chamado, e não menos importante, mas tão relevante quanto o primeiro, é: nós fomos chamados para anunciar as boas novas. Lá em Marcos 16, 15 diz assim. Marcos 16, 15. E disse-lhes: Vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. O Senhor nos deu essa missão de irmos e levarmos por onde nós passarmos as boas novas. Nós fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para sermos filhos, de desfrutar de todo esse amor do Senhor. Mas nós não devemos reter esse amor somente para nós. O Senhor nos convida, nos convoca a irmos e espalhar essas boas novas para todas as pessoas, para que todos cheguem ao conhecimento de Deus, para que todos desfrutem dessa paternidade do Senhor. Então, o nosso segundo chamado é: eu estou aqui para compartilhar as boas novas do Senhor. Eu estou aqui para divulgar o Senhor por onde eu for, para expandir o Senhor e o amor dele por onde eu estiver. Então, antes de nós pensarmos de o que eu nasci para ser, um engenheiro, um médico, um contador, que seja, nós fomos chamados para espalharmos o evangelho, seja onde nós estivermos, seja sendo um engenheiro, seja sendo um vendedor, não importa o que nós estejamos fazendo. O nosso segundo chamado é espalhar as boas novas e sermos filhos, em primeiro lugar, e em segundo, espalhar as boas novas do Senhor por aí. Então, não importa a sua profissão, ou o que você vai ser no futuro, ou o que você é filho e foi chamado para anunciar as boas obras do Senhor. E o terceiro, que também não é menos importante, nós fomos chamados para servir. 1 Pedro 4:10. 1 Pedro 4:10. Diz assim:
Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. O Senhor está nos dizendo aqui: sirvam uns aos outros. Eu distribuí dons e talentos para cada um de vocês, e vocês juntos servem uns aos outros para que o corpo seja edificado. Ou seja, o nosso terceiro chamado é servir com excelência uns aos outros, é servir o reino do Senhor, é servir a igreja local, é servir onde você está, é ser servo, porque Jesus nos ensinou a ser servo como ele foi. Ele se humilhou, ele se despiu de toda a glória e ele se tornou servo e nos ensinou que nós devemos servir uns aos outros, porque quando nós servimos, nós estamos demonstrando o amor do Senhor e nós estamos também, consequentemente, espalhando as boas obras para o Senhor, do Senhor para as pessoas. Então, o seu terceiro chamado é servir uns aos outros, servir a igreja local, seja com o seu dom, com o seu talento, servir as pessoas com amor, com graça, com mansidão. É para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para sermos uma extensão dele, onde nós estivermos. E nós vamos demonstrar esse amor quando nós servirmos com integridade aquelas pessoas que conhecem ao Senhor e aquelas que ainda não conhecem ao Senhor. Nós iremos demonstrar servindo. Nós iremos demonstrar a multiforme graça e sabedoria de Deus, servindo uns aos outros com os nossos talentos. Então, em resumo, nós fomos chamados para sermos filhos, nós fomos chamados para sermos anunciadores do Evangelho e nós fomos chamados para servir uns aos outros. Então, toda vez que você pensar no para que você nasceu, por que você existe, por que você está aqui, lembre-se dessas 3 coisas. É por isso que nós estamos aqui. É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo.